Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa comunidade de estudo bíblico. Hoje estudaremos então Gênesis 4, 5 e 6. Espero que você tenha estudado os 3 primeiros capítulos. Se ainda não conseguiu ler, retorne. É importante essa sua leitura para a gente dar seguimento, certo? Tem uma coisa que eu queria deixar de dica para vocês do que eu faço. Talvez você possa implementar e possa te ajudar também. Quando eu estou no trânsito ou quando eu estou em algum momento que eu consiga colocar um fone de ouvido, eu geralmente ouço um audiobook da Bíblia. Então você vai lá no YouTube ou no Spotify, coloca lá audiobook Gênesis 1 ao 3. Então vai ser a Bíblia narrada, todos os capítulos que você quiser, certo? Então talvez possa te ajudar, mas não substitui a sua própria leitura. Então pegue sua Bíblia e leia também, mas é claro que quanto mais a gente estiver exposto na palavra, mais a gente vai conseguindo retê-la, memorizá-la pra gente aplicar e amadurecer em fé, certo? Então, vamos fazer só um panorama do capítulo 3 aqui que eu quero reforçar com vocês. Então, Adão e Eva, eles comeram do fruto que não deveria, houve a entrada do pecado, e eles foram expulsos por Deus do jardim. Por que eles foram expulsos do jardim? A resposta está em Gênesis 3, 22. Abre aí sua Bíblia para lermos juntos. 3, 22. Então o Senhor Deus disse: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, então, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida. Coma e viva para sempre. Olha o peso disso. Então, no jardim, tinha duas grandes árvores importantes ali. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore que eles não poderiam comer, porque senão teria essa consequência. E também tinha a árvore da vida, que a princípio o Senhor não fala nada se eles poderiam comer ou não. Então, se ele não fala é porque a única exceção, de fato, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que no momento em que o pecado entrou, o que Adão e Eva não podem fazer? Comer da árvore da vida. Porque senão, eles viveriam em pecado para sempre. Por isso, eles foram expulsos do jardim, certo? Agora, abre aí capítulo 4, versículo 1. Vai dizer assim: Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. E ela disse: Tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Olha que interessante, gente. Mesmo com a entrada do pecado, Deus não abandonou a humanidade. A Eva afirma: ela engravidou e deu à luz a Caim, um homem com a ajuda do Senhor. Versículo 2. Deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava as ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, olha o que vai acontecer. Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da tua terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta dele. Presta atenção nisso. Mas não para Caim, para ele, para Caim, e a oferta deste. Não foi só a oferta. O Senhor não estava falando ali só do ato de ofertar, mas estava falando de Caim e de tudo que ele tinha entregue ali. Por quê? Calma. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Aqui ele ficou então com inveja do irmão, porque o irmão conseguiu agradar o Senhor e ele não.
Versículo 6, vamos acompanhar aqui. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo. Quem deseja te governar? Quem deseja? O pecado. Mas você deve dominá-lo. Versículo 8. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Isso tudo, gente, por inveja. E por que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim? A própria Bíblia vai nos mostrar isso daí, o motivo. Então, quando a gente vai em 1 João 3,12, abre aí, deixa eu ler aqui para vocês, depois vocês podem pausar aí para vocês procurarem. Mas diz assim: não sejamos como um Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Então, Abel tinha um coração voltado ao Senhor e Caim um coração voltado totalmente ao maligno. E é exatamente por isso que o Senhor não aceita a oferta. O que isso nos ensina, gente? Não adianta a gente ir na igreja, a gente ofertar sendo má. Ir na igreja, ofertar, mas com postura ruim, sendo cruel com as pessoas. O Senhor é dono do ouro e da prata. Ele não quer o nosso dinheiro porque tudo é dele. Mas ele quer um coração voltado para o que ele nos ensina a fazer. É isso que ele deseja. E olha que profundo. Antes de Caim matar Abel, Deus vai conversar com Caim. Ele vai dizer assim, dando a oportunidade para Caim reconhecer o que estava, aqueles pensamentos malignos que estavam dentro dele. Então, Deus diz assim, inclusive, essa é uma das partes que mais me chama a atenção, porque Deus vai dizer assim, se você fizer o que é certo, será aceito, mas o pecado está à porta, desejando dominá-lo. Caim deve dominá-lo, o pecado. Nós devemos dominá-lo, o pecado. E o Senhor, ele tenta divertir esse ressentimento de Caim, porque a tendência de alimentar a maldade, se a gente não tiver a palavra do Senhor, é natural. Porque justamente pela consequência do pecado. Então o Senhor tenta conversar com ele, por que você está assim? Se você fizer o que é certo, será aceito. Você só precisa fazer o que é certo. Então o Senhor ainda tem toda essa oportunidade antes de Caim alimentar-se totalmente da maldade, do pecado. Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei. Sou eu quem devo guardar o meu irmão? Cuidar do meu irmão? Olha a ironia dele. E aí o Senhor vai dizer, o Senhor disse, o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso, agora você é amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Olha isso, olha que interessante.
Deus viu o que aconteceu. Por quê? Nada, absolutamente nada, fica escondido de Deus. Nada do que fizermos será escondido do Senhor. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo, de absolutamente tudo. No versículo 17, então capítulo 4, versículo 17, vai nos contar que Caim teve um filho chamado Enoque e construiu uma cidade, dando a ela o nome do seu filho. Então aqui a gente vai ver que a humanidade vai continuar crescendo, se desenvolvendo, realmente formando ali uma sociedade, mesmo diante de tudo que aconteceu. Então tá ali se desenvolvendo, e aí, a partir de então, o texto vai nos apresentar várias gerações de Caim. Importante ler, tá, gente? Leia, porque você vai ver que existe uma diferença de crescimento da sociedade, ou seja, desenvolvimento humano, evolução humana, com relacionamento com Deus. Então, às vezes, as pessoas estão crescendo, estão multiplicando patrimônio, estão construindo muitas coisas, mas não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. E a Bíblia nos mostra isso desde o princípio, desde o início. Versículo 25. Vamos lá. Adão teve relações sexuais com sua mulher novamente, e ela deu à luz um filho a quem chamou Sete. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho a quem chamou Enos. Desde então, preste atenção, desde então começou-se a invocar o nome do Senhor. Então aqui a gente vê uma linhagem que segue os ensinamentos do Senhor, que tem um relacionamento com o Senhor. Então, vimos os descendentes de Caim, que eram pessoas que estavam ali se desenvolvendo na sociedade, mas que não havia relacionamento com Deus. E agora, como Abel foi morto, Sete e a sequência familiar segue os princípios do Senhor. O capítulo 5 vai nos mostrar o registro de toda a descendência de Adão. Então, é sim um capítulo mais desafiador de ler, é muito cansativo, porque começa, porque fulano gerou cicrano, viveu tanto tempo, morreu tanto tempo, mas vamos só enfatizar algumas coisas aqui que é importante. Mas leia, tem esse primeiro contato, leia. Por mais desafiador que seja, é importante você ler, porque mais para frente vai fazer sentido e vai facilitar o entendimento de muitas coisas que está descrito nessas descendências, certo? Então, assim, vocês vão notar que vai aparecer a expressão e morreu, e morreu, e morreu. Por que isso? Porque o pecado entrou no mundo e conforme o Senhor havia dito a Adão, que existiria a morte, certamente morrerás. Então, a morte física também começou a acontecer e esse capítulo nos chama atenção, tá? Mas aí tem um capítulo 5, versículo 21, que vai dizer de um homem chamado Enoque, que foi um homem que andou com Deus. Olha lá, versículo 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Então, esse é um dos homens que não sofreu a morte. O Senhor o levou para si. E é muito bonito isso, porque assim, a Bíblia nos mostra que Enoque anda com Deus. Ele tem um relacionamento muito íntimo com Deus. Que bonito isso, né, gente? Que bonito que a gente possa realmente crescer e amadurecer nesse relacionamento com o Senhor.
a cada dia. Então, leiam esse capítulo 5 também até o fim, certo? Pessoal, o capítulo 6 de Gênesis tem alguns pontos que tem algumas discussões teológicas, tá? O que nós vamos focar aqui? Nós vamos focar na mensagem central do capítulo 6, que diz assim, a corrupção da humanidade. O versículo 1 vai falar que os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus, viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas e dentre elas tomaram por mulheres as que eles desejaram. O que está dizendo aqui? Aquelas duas linhagens. A linhagem de Caim, que aqui é como uma descrição dos seres humanos, né? Fica até difícil de entender essa linguagem. Mas os filhos de Deus era da linhagem de Sete. Então, aquela linhagem que a gente viu que seguia os princípios do Senhor, certo? Então, o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne. Ele só viverá 120 anos. Aqui o Senhor está estabelecendo um limite de idade que o ser humano deve viver a partir de então, né? Sobretudo pelo grau de maldade que o coração do homem estava evoluindo. Então, em Gênesis 6:5, abre aí. O Senhor viu o quão grande era a maldade do ser humano na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração é para o mal o tempo todo. Olha que tristeza. O Senhor viu que o ser humano estava realmente perdido. Houve aquela mistura dos filhos de Deus com as mulheres da linha de Caim e virou aquela maldade, aquela corrupção da humanidade que o Senhor chega a dizer que os pensamentos do seu coração eram mal o tempo todo. O versículo 6 vai dizer assim: então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Aqui, a tristeza, a evidência da tristeza de Deus sobre a humanidade. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. No versículo 8, a Bíblia nos conta: Noé, porém, encontrou favor aos olhos de Deus. Então aqui, o Senhor viu favor. Estava seguindo os princípios do Senhor, mesmo em meio a tamanha corrupção. No capítulo 13, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Então aqui o Senhor já está ordenando Noé a fazer uma arca, porque esse é o plano que o Senhor decidiu para a humanidade naquele momento. No capítulo 17, Deus vai dizer que vai trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher
e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você trará para a arca um casal, um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal de rebanho e de cada espécie de animal rastejante da terra, virá um casal a você para quem seja conservados vivos. Você deve recolher e armazenar todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Versículo 22. Noé fez tudo como Deus tinha ordenado. Então, aqui a Bíblia nos deixa claro que Noé confiou em Deus, obedeceu a Deus, porque não adianta a gente confiar, a gente acreditar em Deus. Caim, por exemplo, acreditava em Deus. Ele conversou com Deus. E mesmo assim, ele decidiu não obedecê-lo. Certo? Então, no próximo capítulo, vamos estudar o 7, o 8 e o 9. Leiam. Deixem aí nos comentários as dúvidas, feedbacks, o que vocês acham que eu devo melhorar, o que dá pra gente trazer aqui para ficar mais fácil de compreender. E lembre-se, isso aqui é uma comunidade, então eu preciso dessa interação com vocês. Um beijo, até breve.